todos, então, muito boas, saudações baterísticas, como eu digo sempre, fica um clichê destes vídeos, mas vai ser assim a nossa saudação. Então, como prometido, é devido aqui estou para vos falar um pouco da história do nosso instrumento, da bateria. E mais ou menos falar de quando ele apareceu, ou quando começou a aparecer este nosso instrumento. Portanto, a bateria é um instrumento que tem pouco mais de 100 anos, é um instrumento muito recente, muito novo, comparativamente com as guitarras, os baixos, os pianos, com os órgãos então nem se fala, é muito mais recente. Os órgãos vieram depois, não é? Mas o piano, o contrabaixo, o saxofone, instrumentos de sopro em geral, a bateria é muito mais recente. E ela apareceu no início, não como bateria, mas com alguma importância nas orquestras, no início do século XIX. E foi durante todo o século XIX que se foi formando ou formatando as várias invenções para que a bateria viesse a ser o instrumento que é hoje, aquele que nós compramos e que tocamos, e para ser a máquina de percussão perfeita que hoje um músico consegue executar e em muitos casos de forma sublime. Portanto, como eu disse, ela apareceu no início do século XIX e não era uma bateria, era algo feito por entre 4 a 5 músicos que eram contratados esporadicamente para algumas orquestras, aquelas que tinham mais poder económico, para ter uma secção rítmica, digamos assim. Estes 4 a 5 músicos eram divididos pelo bombo, pela caixa, pelos pratos, por outro indivíduo que tocava cowbell, tocava pratos em geral, e por um percussionista com bongós e essas coisas do género. Na maioria dos casos eram 4 apenas, bombo, caixa ou snare, pratos e cowbell e outros pratos que na altura vinham praticamente todos da China. Durante muito tempo isto foi assim, e as bandas não tinham baterista, não tinham percussionista fixo, eram contratados esporadicamente para fazer esse trabalho. Portanto, a bateria era um composto de vários elementos, que tinha até por acaso um nome muito curioso. Nos Estados Unidos eram chamados a cozinha. É um nome de certa forma cómico, mas que era o nome indicado, o nome que lhe davam era a cozinha de percussão. E durante alguns anos, a cozinha era, digamos, o set de percussão de uma orquestra, de uma banda, das big bands, inclusive, em palcos mais pequenos, menos percussionistas, em palcos maiores, com mais percussionistas. Entretanto, por começaram a aparecer uma série de pubs que já nessa altura faziam algo parecido com jazz, com swing, com o Charlie, e esses bares eram pequenos, não tinham palcos para levar tanto músico. Começou a aparecer apenas um músico que tocava 2 peças. Era um bombo normal, normalmente de 22, 23 até 24, era um bombo enorme, um bombo de orquestra, um bombo de filarmónica, colocado no chão, e uma caixa, uma tarola, uma snare, como lhe queiram chamar, colocada numa cadeira de forma lateral. Não assente na cadeira, porque senão a pele de ressonância não iria ressonar, ficava abafada. Portanto, ela era colocada de lado para que o músico pudesse obter uma ressonância da caixa. Aí talvez é onde aparece esta gripe que eu vou executar, assim.
porque era mais fácil ele tocar assim na pele, estão a perceber? Assim. E com esta mão, com a mão direita, eu podia utilizar o bombo, os tempos do bombo, e o resto fazia na caixa. A condução também era feita na caixa, com a mão direita no aro da caixa era feita a condução, mais ou menos com esta parte da baqueta aqui, não, eu vou me aproximar, não na ponta, mas mais aqui assim, era aqui, e não era o que hoje nós chamamos o rimshot, não era um rimshot de tudo, era outra coisa muito parecida com o rimshot, porque era mais no aro do que era propriamente na pele. Hoje o rimshot é uma divisão quase 50 por 50 entre pele e aro, e é isso que nós chamamos rimshot. Nessa altura era algo parecido, não era um rimshot, era algo parecido, mas que dava os tempos de condução, aqueles que nós hoje damos no ride, eles davam no aro. E durante muito tempo esse conjunto entre bombo e caixa era utilizado por um músico apenas, e o nome que se dava a esse conjunto era o double drumming. Double drumming. Eu vou pôr aqui uma fotografia, não sei se já lá dá, mas há de aparecer, de uma fotografia de um double drumming em execução num dos bares nos Estados Unidos, nomeadamente nos Estados Unidos. O double drumming foi utilizado durante muitos anos por N bateristas, que não se chamavam também bateristas, eram mais o nome percussionistas, e eram freelancers, digamos assim. Eles eram contratados para tocar na banda A, na banda B, X, H, Y e assim sucessivamente. Eles, digamos que o baterista não tinha lugar cativo nas bandas. Apenas aquelas big bands com um poder económico superior podiam efetivamente ter um desses músicos em permanência. Salientar que grande parte desses double drumming eram músicos muito completos, porque normalmente quando tocavam com a chamada cozinha, normalmente o mais evoluído era o caixa, era o indivíduo que lia melhor, que executava melhor, que era melhor músico, e em grande parte desses casos esse percussionista que tocava a caixa, também ele tocava piano, contrabaixo, às vezes guitarra e até saxofone. Muitos deles foram excelentes músicos no geral, em termos de banda, porque eram músicos muito completos, que liam muito bem música e que, para além da caixa, tocavam outros instrumentos. E era a mais-valia deles, poderia ser essa, em termos para ganhar dinheiro e para trabalhar, tocar muitas vezes piano ou outros instrumentos quaisquer, mas dedicavam-se maioritariamente à caixa. O double drumming foi durante muito tempo a única forma que as big bands e as bands de Charlie, de swing jazz, tinham para ter um pouco de timing, tempo nas músicas, e para que o andamento fosse um pouco mais suscetível, mais agradável. De facto, toda e qualquer percussão imprime um ritmo à música que nos puxa, nos levanta da cadeira muitas vezes. É muitas vezes isso que faz levantar da cadeira. Entretanto, entre esses músicos todos havia um excelente baterista, que era mesmo um excelente baterista, um excelente executante de double drumming, chamado Edward G.G. Chandler. O Edward G.G. Chandler era um músico muito à frente do seu tempo, e além de ser um excelente músico, pensava muito como é que poderia executar cada vez melhor. E ele começou a imaginar que se pudesse fazer os tempos do bombo com o pedal, isso seria bem melhor do que estar a ter que disponibilizar a mão direita para tocar no bombo,
assim a mão direita ficava livre para trabalhar apenas na caixa e o pé direito iria fazer o bombo. Mas obviamente não havia pedais nem à venda nem a lado nenhum. Esta ideia surgiu-lhe e ele fez uma invenção, foi ele que fez uma invenção, uma coisa muito caseira, algo parecido com uma gambiarra, que era preso no bombo em cima, assim, com um gancho, assim, em cima, e preso no bombo em baixo, e no meio levava uma mola que fazia com que houvesse oscilação. Ele depois colocou um pêndulo, e ao bater naquela mola, o pêndulo ia à frente e atrás e dava os tempos que ele precisava. Ele, com essa arcaica e caseira invenção, criou o primeiro pedal de bateria. Portanto, o Edward Chandler é realmente aquele músico, a pessoa que se pode atribuir a invenção do pedal. E portanto foi a partir do momento em que esta máquina, não esta, porque esta é atual, e esta ainda por cima é dupla, não tem nada a ver, mas a partir do momento em que apareceu esta peça que está aqui, o pedal, foi a partir desse momento que a designação bateria começou a ser formada na cabeça das pessoas. O baterista, que ainda se continuava a chamar double drumming, mas já havia aquela ideia, o indivíduo já faz quase tudo sozinho, já não precisa dos outros 2 ou 3. Então o Edward Chandler não só colocou o pedal, como colocou um prato na bateria, e então a bateria era composta por um bombo, já com o pedalzinho que ele tinha inventado, uma caixa ainda na cadeira e um prato aqui neste lado, para ele abrir compassos, fechar compassos, e com a mão ele fechava o tempo do prato. Portanto, não esquecer o nome, Edward Chandler foi a pessoa que inventou o pedal, que depois muitos bateristas na altura começaram eles próprios a utilizar aquele modelo e outros que eles próprios iam evoluindo um pouco mais. Entretanto, houve uma marca de instrumentos que foi a primeira a fabricar em série e a vender comercialmente pedais para bateria. Foi a Ludwig. A Ludwig foi a primeira marca a fabricar, a ter uma indústria de fabrico de pedais de bateria e a comercializá-los. Não só, a Ludwig já fazia tambores e caixas e começou a vender esse kit, tambor mais caixa mais pedal de bombo, em conjunto nas lojas. Portanto, se a invenção do pedal é atribuída ao Edward Chandler, a comercialização tem que ser atribuída à Ludwig, a marca de baterias que ainda hoje existe, a Ludwig. Uma marca cara, sempre foi cara, e hoje é um clássico. Hoje temos muitas marcas de bateria, mas se alguém puder ter uma Ludwig, eu próprio gostaria de ter uma, acredito, porque é uma bateria com uma ressonância espetacular, magnífica, qualquer das gamas, e as gamas altas da Ludwig então são autênticos Ferraris das baterias. Portanto, não esqueçam, Edward Chandler foi o inventor do primeiro pedal, fosse ele como fosse, mas foi o primeiro pedal a poder ser utilizado com o pé. E a Ludwig, a primeira empresa, a primeira marca que fabricou esse mesmo pedal em termos digamos comerciais. Entretanto, essa mesma double drumming teve que evoluir, e ficou, a uma determinada altura, ela ficou de tal maneira enorme e grande que vocês nem fazem a mínima ideia. Era mesmo uma coisa monstruosa, derivada ao cinema mudo, porque na altura o cinema mudo, como o próprio nome indica, não tinha som, não tinha
Nada. Era uma tela a passar o filme e ponto final. Então o que é que aquelas salas de cinema mais importantes se lembraram? Colocar um double drumming num dos lados do palco, direito ou esquerdo, não interessa, e que fizesse os sons da tela. Ou seja, o som do cavalo, por exemplo, o som de uma fatada no indivíduo do lado, o som de uma arma a disparar, o som de uma porta a fechar e a abrir, o ranger de umas tábuas, qualquer dessas coisas, o double drumming estava lá para fazer isso. Então a palavra double drumming praticamente esvaniu-se, desapareceu. E porquê? Porque o double drumming era double porque eram duas peças, caixa e bombo. A partir do momento que tinha aquela parafernália toda, pratinhos, mais timbales daqui, mais um prato ali, mais um cowbell, mais um sino, mais uma série de coisas, um surdo enorme, assim, uma coisa de 22 polegadas, quase o tamanho de um bombo. Isso deixou de fazer sentido o nome double drumming. E então tinha que pôr um nome, e o que é que se lembraram a pôr? Puseram um nome muito curioso que durante algum tempo foi o terror dos bateristas, porque chamava-se trap drumming. Trap quer dizer armadilha e drumming bateria, né? ou tambores. E chamava-se trap drumming porquê? Porque realmente ela era uma armadilha. Porque ou o músico tinha nascido para aquilo e era extremamente acutilante e conseguia perceber-se das imagens e todos aqueles sons ele conseguia rapidamente executá-los, ou estudava muito, era muito bom e muito rápido, ou então a coisa não funcionava. O som do cavalo ou vinha atrasado ou vinha adiantado, o som da porta a bater não estava no sítio. Realmente os bateristas tinham que ser muito bons mesmo para conseguirem executar este plano dos cinematográficos numa perfeição que eles lá queriam. Por vezes, esse trap drumming ainda tinha mais um problema. É que naquelas salas maiores acontecia que muitas vezes eles contratavam um pianista e um contrabaixo, ou um pianista e um saxofonista, para fazer os certos musicais do filme. E aí, o baterista, que na altura era o baterista, tinha não só que fazer os sons da tal porta a bater, do tal cavalo a correr, do soco lá no indivíduo, mas também tinha que acompanhar desculpem, também tinha que acompanhar os músicos, o pianista e o contrabaixo, ou o saxofonista e o guitarrista. Portanto, os certos musicais também eram acompanhados pelo baterista. E a partir daí começou-se a chamar trap drumming, porque realmente aquilo era uma armadilha. Também vou pôr aqui uma fotografia do trap drumming para vocês verem o tamanho exagerado que aquelas coisas tinham. Mas já para não falar que o bombo era um bombo de 22 ou de 23, uma coisa enorme, um bombo de filarmónica, mais a caixa, mais os timbales, mais pratinhos chineses e pratinhos de não sei de onde, mais chocalho, cowbells, um surdo enorme de 22 ou 23 polegadas. Portanto, era muita coisa. Era parecido a uma double drum hoje, ou uma bateria de 2 bombos, 2 kicks, dessas bem monstruosas, era uma coisa assim, do género. Então, chamou-se durante algum tempo o trap drumming, porque realmente era uma armadilha. Felizmente isso depois, com a evolução de Hollywood também, o cinema mudo acabou, começou a ter áudio e os bateristas deixaram de ter esse trabalho. Que muitos gostavam de fazer, mas a maioria fazia para ganhar a vida, digamos assim. End of the first part, History of Drum.